Parkinson, chemical warfare. Amberley, hydrogen armament. Mills, germ warfare research. Sturka, hydrogen armament. You boys are pretty busy up there, aren't you? Very. Hold the light, will you, Sturka? Long days, huh? Long days. Your department's going full blast, isn't it? It's coming, boy. It's really coming, and a big one, too. While we're talking here, I bet the military's getting all set. Got it all mapped out, I bet. Talk is 48 hours. You wait and see if I'm not right. 48 hours, we'll have 'em aloft. Then whoosh, up, over, and whammo. There goes the enemy. Obliterated, finished. But what are they doing in the meantime? What do you mean, what are they doing? Probably retaliating the best way they can. It's a big waste of time, let me tell you. We get the first licks, so they can't do much. They can go whoosh, up, over, and whammo. Absolutely. But not so many. Not so properly aimed. Not so skillfully carried out. So instead of losing 50 million people, we lose only 35, huh? You a defeatist, Sturka? That's dangerous thinking. You better mind what you say. And what I think, too, huh? Yeah. And what you think. Good night, Carling. See you tomorrow. Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Hold the light, will you, Sturka? Long days, huh? Long days. Your department's going full blast, isn't it? It's coming, boy. It's really coming, and a big one, too. While we're talking here, I bet the military's getting all set. Got it all mapped out, I bet. Talk is 48 hours. You wait and see if I'm not right. 48 hours, we'll have 'em aloft. Then whoosh, up, over, and whammo. There goes the enemy. Obliterated, finished. But what are they doing in the meantime? What do you mean, what are they doing? Probably retaliating the best way they can. It's a big waste of time, let me tell you. We get the first licks, so they can't do much. They can go whoosh, up, over, and whammo. Absolutely. But not so many. Not so properly aimed. Not so skillfully carried out. So instead of losing 50 million people, we lose only 35, huh? You a defeatist, Sturka? That's dangerous thinking. You better mind what you say. And what I think, too, huh? Yeah. And what you think. Good night, Carling. See you tomorrow.
ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. Eu sou o Alexandre, do Cine Alerta. Mais uma vez conosco, nosso amigo Alexandre. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Hoje, então, o episódio é o episódio Third from the Sun. Ele foi exibido dia 8 de janeiro de 1960. O diretor é o Richard R. Baer. O roteiro é do Rod Serling e baseado ali num conto do Richard Matheson. Só um dos maiores autores de ficção científica de todos os tempos. Sim, só o Richard Matheson, né? Imagina, né? Apenas o Richard Matheson de obras maravilhosas, né? Então, o elenco principal é o Fritz Weaver. Esse cara, ele apareceu no episódio famosíssimo do Twilight Zone, num outro episódio que é o Homem Obsoleto, né? O Edward Andrews, o Joey Maroz, a Denise Alexander e a Laurie March, Ginny Evans. Esses aí são as 5 pessoas principais que vão viver esse drama, né, que nós vamos acompanhar. É um drama, aliás, muito interessante. Eu tava conversando com o Marcos, né, Alex? Esse episódio ele já é depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Sim, sim. É interessante, né, o Rod Serling, ele colocar essa questão, assim, de apocalipse, uma bomba que vai destruir o mundo, né? Logo depois dos Estados Unidos detonar, né, o Japão. A gente tem que lembrar que esse período pós-guerra, ele acaba trazendo uma sensação de paranoia, realmente, na população, né? Por conta da Guerra Fria e por conta da possibilidade de a qualquer momento uma bomba cair num lugar e obliterar o lugar. Não é simplesmente uma bomba que vai destruir um alvo específico, né? A gente está falando da bomba de Hiroshima, por exemplo, que simplesmente transformou o lugar todo em cinzas, né? Então, você imagina você viver numa época em que você ia para a cama dormir e pensava, nossa, talvez eu não acorde amanhã. Né? Tudo bem, a inevitabilidade da morte é uma coisa que a gente convive realmente no nosso dia a dia. Mas ali era uma possibilidade de uma morte horrorosa, né? E de uma morte sem o menor sentido. Não que a morte às vezes também, né, acontecem mortes extremamente estúpidas, mas de uma morte sem sentido, assim, que eu não tenho nada a ver com isso, né? De repente esses malucos que estão brigando para a dominação mundial, entre aspas, né, de lados políticos e tudo mais, podem colocar a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família em risco, né? Simplesmente por uma questão de poder, né? Então é um episódio que discute muito isso e discute muito a nossa natureza realmente, porque ele faz uma coisa no plot twist ali que é muito interessante e que acaba deixando com que a gente fique imaginando o que aconteceu com aquela família depois que o episódio termina. E aí a gente comenta depois quando a gente falar da sinopse e tudo mais. Mas ele é realmente um episódio fruto dessa época. A época onde surgiu, por exemplo, no Japão, o Godzilla, que era uma alegoria à bomba atômica, era uma alegoria a tudo isso que a gente comentou aqui. E esse, por ser produzido nos Estados Unidos, também acaba trazendo o comentário de que, olha, a gente gosta de falar muito do outro lado, mas a sociedade onde esses personagens vivem e que se passa essa história toda, ela é totalmente baseada na sociedade norte-americana, embora exista ali um cenário meio de opressão. Meio não, né? Totalmente de opressão, porque a gente percebe que a todo momento o cara fica com medo de quem que pode ouvir o que eu estou falando aqui. Mas a sociedade ela é totalmente centrada no modo de vida norte-americano, né? Uhum. Ô Marcos, essa nave aí, por acaso, será que é a mesma nave do Planeta Proibido, que nem o pessoal reaproveitou lá da Rua Maple ou não? Que parece muito, né, Alex e Marcos? É a mesma nave. Aliás, ela vai aparecer em mais vários episódios do Além da Imaginação. Ela vai aparecer no Navio da Morte, ela vai aparecer no Probe 7, enfim, um monte. Ela vai aparecer no episódio que tem a Agnes Moorehead, em que ela enfrenta uns alienígenas que são minúsculos. Essa nave aí, ela foi bem reaproveitada ao longo da série Além da Imaginação. É a mesma nave do Planeta Proibido. Às vezes ela aparece virada pra cima, às vezes ela aparece virada pra baixo, pra você não perceber que é o mesmo modelo, né? Enfim. Vamos pra sinopse ou tem alguma curiosidade que vocês gostariam de falar?
Eu tinha citado que o Fritz Weaver, ele aparece no episódio do Homem Obsoleto, mas o Joey Maros, ele também aparece num outro episódio mais pra frente, em que dois astronautas chegam num planeta em que os habitantes são pequenininhos e eles são gigantes em comparação aos habitantes daquele planeta. E um deles resolve tentar ser o deus deles, né? Se eu não me engano, é o próprio Joey Maros que vai ser o cara que tenta assumir como deus, né? Naquele planeta e tudo. Enfim, algumas pessoas desse elenco estão em outros episódios e em episódios muito interessantes também, inclusive. Então vamos ali para a sinopse. Will Sturka, um cientista que trabalha em uma base militar, vem produzindo um grande número de bombas H, em preparação para uma guerra nuclear iminente. Sturka percebe que há apenas uma maneira de escapar: roubar uma nave experimental, super secreta, armazenada na base. Ele planeja trazer o seu colega de trabalho, Jerry Ryden, junto com suas esposas e a sua filha, Jodie. Os dois tramam por meses, secretamente, e fazendo os arranjos para sua partida. Quando a produção das bombas aumenta, Sturka percebe que o tempo está acabando. Ele e Ryden decidem colocar seu plano em ação: pegar as suas famílias, dominar os guardas e tentar decolar, sumir do planeta. O superior de Sturka, o Kalin, ele começa a desconfiar. Ouve os dois homens conversando, e mais tarde naquela noite, quando todos se reúnem para um jogo, o Ryden revela que ele encontra um lugar para onde eles possam fugir, e durante esse jogo o Kalin vai aparecer inesperadamente na porta e sugere que sabe o que o grupo está planejando. Eu acho que é uma boa introdução. A partir daí a gente pode desmembrar um pouco mais o que a gente achou do episódio, né? Como a gente estava conversando, esse é um episódio que ele trata muito dessa questão da paranoia, da Guerra Fria, como o Alex estava comentando, né? É um período assim onde as produções, né, várias produções, elas têm esse viés. Então aquele negócio dos dois estarem combinando para fugir, e o cara vai aumenta ali, ele finge que está mexendo num relógio, né? E tal, quebrou o relógio, ele vai consertar, ele aumenta ali um barulho de uma máquina que tem um motor. E depois, quando os dois saem, só sobe aquela cabecinha, né? do Edward Andrews, que estava realmente ali vigiando, né? Então isso é interessante, porque a gente faz até aquele link com essa questão de espionagem americana e Guerra Fria, né? Então é bem interessante. E no episódio tem alguns signos assim, de coisas que vão aparecer pro final, né? Tipo as pessoas estarem vestidas com roupas dos anos 50, 60, mas aparece ali um comunicador estranhíssimo, que parece inclusive um massageador ou uma outra coisa, né? Que tipo de telefone é aquele, né? Eu sempre vou gostar, minha gente, quando aparece nessas produções antigas, coisas que eles deduzem como é que ficaria, como é que seria, né? No futuro é muito divertido, né? Eles tentarem fazer esse exercício. E se você reparar assim na sala de estar ali da família principal, tem um instrumento musical que parece um violão, mas ele é quadrado, sabe? O corpo dele é mais quadrado, assim. Então você percebe que ele tá dando algumas dicas de que aquilo, apesar de parecer que se passa na Terra, aquilo não é na Terra, né? Então ele te prepara para o plot twist. Até o próprio título do episódio é um spoiler do plot twist que vai acontecer. Se bem que na época, como a gente não tem nos episódios assim o nome do episódio aparecendo na tela, né, como caracteres nem nada, eu acho que nem todo mundo sabia o nome do episódio na época, mas quando a gente vai assistir agora, sabendo o nome do episódio, ele entrega um pouco o plot twist que acontece ali. Mas ele fala muito com a sociedade da época, ele dialoga muito com o que a sociedade da época pensava, né? Então esse é um dos grandes méritos aí do texto do Mattson e, claro, da adaptação do Rod Serling, que eu acho que soube trazer muito para aquele período as angústias, realmente a paranoia que a população passava, né? E um episódio que, de certa forma, a gente assistindo hoje, ele até pode ter se tornado um pouco atemporal, né? Porque a gente também está numa situação hoje no mundo que meio que de incerteza, né, do que pode acontecer, do que não pode. A gente está sendo governado por pessoas bem desequilibradas, né? E, sei lá, eu acho que infelizmente essa noção de que o episódio está um pouco atemporal era uma que eu não gostaria de ter revendo agora, né? Mas tá aí.
Pois é, eu tenho algumas ideias que eu acho muito bacanas nesse episódio. Primeiro porque você tem o ponto de vista, você tem a iminência de uma guerra que vai destruir tudo, de uma guerra com armas de destruição em massa. No episódio, se eu não me engano, cita que além de armas nucleares, tem armas também biológicas, químicas, enfim. Eles vão usar um mix de armas de destruição em massa, os dois lados que estão envolvidos no conflito, e não vai sobrar nada. E o episódio é pelo ponto de vista de um criador dessas armas, de alguém que trabalha produzindo aquilo. Então você tem a culpa desse cara, né, pensando, caramba, eu tô aqui engendrando o fim do mundo em que eu vivo, o fim da minha família também, da minha esposa, da minha filha, dos meus amigos. Então esse personagem, ele é um personagem muito trágico. Assim, e o peso da tragédia tá nele o tempo todo. O ator, o Fritz Weaver, passa isso muito bem, assim. Ele é um homem cabisbaixo, derrotado, com um peso enorme nos ombros. E a segunda ideia muito interessante é a possibilidade dessas pessoas que têm informações privilegiadas, que estão ali trabalhando na própria destruição do mundo, tentarem fugir, roubarem uma nave que possa levá-los a outro planeta, né? É uma outra ideia interessante. Você fica meio que pensando assim, caramba, os caras ajudaram a destruir o mundo, mas vão meio que egoisticamente salvar a própria pele também, né? A gente até simpatiza com esses personagens, mas a gente também pensa assim, mas que, né? É uma coisa meio curiosa. E isso já teria uma dose de suspense, de você pensar, pô, será que eles vão conseguir? Será que vai dar tempo? E tem o personagem do Carlin, que é vivido pelo Edward Andrews, que é um elemento ali para ampliar esse suspense ainda. Ele funciona muito bem. Você não sabe se ele vai entregá-lo, se ele vai caguetá-lo, se ele quer fugir junto. Então ele acaba funcionando como um catalisador para que o suspense seja ainda maior, né? E o episódio ainda por cima termina ainda com um plot twist. E um plot twist bem interessante também, eu diria. Então ele tem todos os elementos assim para ser um episódio excepcional, eu acho. Além de ser, como sempre, muito bem dirigido, muito bem conduzido e ter excelentes atuações, né? Não, é interessante que você estava falando do personagem do Carlin. Aí eu estava dando uma olhada por aí. No conto original do Richard Matheson não tem esse personagem, né? E tal. Ele foi adicionado nessa versão da TV para criar essa tensão que você mencionou, né? Na história original, as famílias, elas simplesmente se dirigem até a plataforma de lançamento e vão embora, né, na nave, né? Então eu achei isso bem interessante. É uma coisa que foi adicionada depois e coloca, claro, essas questões que a gente levantou, né, de Guerra Fria, né, e tal, né. Muito interessante. Eu estava confirmando aqui, realmente a nave é realmente do Planeta Proibido. Essa daí, ela apareceu em muitas produções mesmo, viu? E o telefone que a gente estava comentando, que é o... Olha, não sei se estou pronunciando corretamente. É Ericofon, o nome do telefone. Esse telefone que enfatiza essa questão meio futurista da história, diz que era um telefone sueco, que ele não estava disponível nos Estados Unidos. Uma coisa que o Rod Serling colocou a mais também para dar esse ambiente assim de futuro, né? Achei legal também. Mas é interessante porque a gente está assistindo ao episódio e a gente, enquanto a gente ainda acha que eles estão na Terra, a gente deduz que aquilo é um futuro. O público que assistiu esse episódio em 59. Quando você descobre que na verdade eles são de outro planeta, eles estão fugindo justamente para a Terra, isso aí pode ser o passado, né? Na verdade, pode ser milhares de anos no passado e a nossa civilização vai ser criada a partir de elementos que essa civilização alienígena tinha, por isso que a gente é parecido com eles, né? Em muitas coisas. Eu ia perguntar isso pra vocês, cara. Eu queria perguntar sobre isso. Eram os deuses astronautas, sei lá, um negócio assim, uma parada meio, né? E foi uma coisa que eu tinha comentado no começo ali, que eu falei que ela deixa uma coisa em aberto, que sim, pode ser que eles estavam no passado e vieram pra Terra. Não digo assim no momento milhares de anos atrás, porque dos personagens fala que ele estudou o lugar para onde eles estavam vindo, né? E que esse lugar, a linguagem era muito parecida. Então acredito que pelo menos ali, depois da língua inglesa, esse episódio se passa, né? Depois da invenção da língua inglesa, eles chegaram ali. Mas deixa no ar a questão de que essa nossa atitude belicosa, essa nossa atitude de destruição, pode ter vindo
desse, entre aspas, DNA alienígena, né, que veio com essa família, né, porque o personagem principal, ele em determinado momento, ele racionaliza um pouco, ele fala assim que eu me sinto culpado e tal, mas às vezes eu penso que na produção de uma bomba envolve aí 50, 60 pessoas e a minha participação nem é tão grande assim, então talvez eu não seja tão culpado, né? Ao mesmo tempo, ele é bastante pragmático nessa questão de pegar a família e ir embora e tipo, cara, eu não vou salvar todo mundo, eu não vou conseguir salvar todo mundo. Se eu falar para as pessoas que daqui 48 horas o nosso país vai atacar o país inimigo e o país inimigo vai retaliar e aí todo mundo vai morrer, eu vou causar um caos coletivo e que não vai levar a nada, vai ser ainda pior. Então ele é pragmático, ele quer salvar a família dele. E quem que ele escolhe para salvar a família é o amigo que tem a condição de pilotar a nave. Então, não vou tentar salvar ninguém, eu não sou o Jor-El, né? Aliás, nem o Jor-El tenta salvar. Ele tenta no primeiro momento, ele fica, todo mundo chama ele de maluco, ele fala, quer saber, vou salvar meu filho e deixa ele ser o super-homem lá no planeta Terra. E essa ideia de que eles podem ter trazido isso, porque num outro ponto ele fala, poxa, a gente tem a capacidade de criar coisas maravilhosas, mas também tem a capacidade de transformar essas coisas em armas, né? E é essa, talvez, a nossa maior falha, né? A gente não consegue simplesmente fazer uma pesquisa para descobrir algo e usar esse algo somente para o bem. De repente alguém pensa e fala, olha, não, peraí, isso daqui, se a gente inverter aqui, isso aqui pode virar uma arma biológica. Pra quê? Né? Por que a gente tem esse ímpeto de tentar, ao mesmo tempo que cria algo do nada, usar essa criação para destruição, né? Então é um episódio que lida com tudo isso e que no finalzinho ele deixa essa dúvida, né? Mas e aí, em que momento que essa família veio para a Terra? No período em que o episódio foi exibido ou no passado? Dando a entender que foi justamente essa família que pode ter colocado algumas ideias na cabeça das pessoas que estavam evoluindo, né, de que elas poderiam, olha, a gente pode criar isso aqui, a gente pode fazer isso. E aí, nesse momento, aqui também, a gente tem a mesma noção de que a partir do momento que a gente começa a usar a nossa inteligência, a gente também tem que construir armas, né? Então, é uma noção bem interessante, que eu acho que o Matheson, eu não sei o conto original, se ele deixa esse ponto, se ele não deixa, o Serling com certeza deixa, e mérito, né, independente de quem é o pai da criança e dessa dúvida, mérito de quem quer que seja. Mas eu acho que é uma discussão bem interessante. Enfim, é um episódio que ele... Não sei, eu acho que ele tem ideias muito curiosas, ele consegue amarrar essas ideias muito bem. Ele funciona como crítica social meio que disfarçada do período, ele funciona como um conto de ficção científica interessante e, enfim, ele funciona como uma crítica também da burocracia estatal, né? E eu acho que ele funciona em vários níveis também. É um episódio que na época que eu vou confessar pra vocês que a primeira vez que eu assisti não foi um dos que me chamou mais a atenção, mas agora nas revisões ele ganhou bastante. E pra mim, como vocês tinham comentado, o Alexandre tinha falado e você também, ele tá muito atual, né? Esse medo aí de que pessoas destemperadas que estão no poder acabem tomando um passo errado e que a gente tenha conflitos armados que podem trazer consequências imprevisíveis, está de volta, né? E pena que a gente não tem nave espacial para fugir deles, né? Pois é. E aí, chegamos então na parte do podcast onde a gente faz recomendações. E é claro, a gente sempre chama o convidado, né, a fazer alguma recomendação. E aí, Alex, o que você recomenda, meu amigo? Olha, aproveitando a ideia do Richard Matheson e tudo mais, eu queria recomendar um outro conto dele, e aí escrito especialmente para uma série de TV, que é o quarto episódio da primeira temporada de Jornada nas Estrelas, a original, né, a série clássica, que é o episódio The Enemy Within, que eu acho que é um dos episódios que tem um dos conceitos mais legais de Star Trek e que discute muito sobre essa questão da dualidade, né? Como que dentro de cada um existe dois lados, um lado bom e um lado mau, né? E como que esses lados agem se eles forem separados, né? É o episódio que o Kirk vira dois, ele vira o Kirk bom e o Kirk mau. E aí
o episódio vai lidando com toda essa situação para no final vir com uma ideia muito interessante de que para que as pessoas funcionem, o lado bom e o lado mal precisam estar em equilíbrio, né? E que essas decisões que a gente toma, elas precisam de ter, por exemplo, a decisão boa, ela precisa do mal para entender o que é o mal. E quando você toma uma decisão ruim, normalmente é porque você deixou o teu lado bom enfraquecido, né? E de certa forma isso vai refletir no ambiente que você está, né? Na situação, no cenário em que você se encontra. É um bom episódio de Star Trek e é um bom episódio também para pro William Shatner exercitar a sua qualidade de ator canastrão. É um dos melhores momentos do Shatner em Star Trek que estão nesse episódio aí, quando ele faz os dois Kirks, né? O Matheson até fala que ele escreveu justamente para isso mesmo, para explorar o William Shatner do melhor jeito possível. E claro, né, conhecer as outras obras do Matheson, principalmente algumas adaptações e tal. Claro que a mais famosa, né, é o que originou o filme com Charlton Heston, né? Como é o nome em português desse filme que eu sempre esqueço? Omega Man em português é A Última Esperança da Terra. Isso. O filme com o Charlton Heston, né, A Última Esperança da Terra, que depois foi refeito com o Will Smith no Eu Sou a Lenda. E tem o do Vincent Price, que a gente até falou no episódio que a gente já colocou. Que é mais antigo, né? Que é mais antigo. Mortos que Matam. Isso. E tem a versão com o Mark Dacascos também. Legal. Não, você falou do William Shatner. E tem episódios antológicos dele, né? Em The Twilight Zone, né? Sim. Eu tô louca pra gravar esses episódios aqui, não é nessa temporada. Quero muito, muito poder falar sobre. Quando chegar a vez, me avisa que já fica anotado aí pra gente comentar um episódio do William Shatner, que eu adoro o Shatner. Acho ele um canastrão sensacional. Eu gosto muito de mas ver. ele é um canastrão simpático, né, Alex? Eu gosto de ver ele tentar interpretar, é divertido. Muito bom, Alex, muito bom. E você, Marcos, qual que seria a sua recomendação? Eu vou fazer duas recomendações que todo mundo já conhece, né? Vou chover no molhado, mas as duas falam sobre dois momentos da história em que as pessoas estiveram com grande medo da guerra nuclear e do fim do mundo por causa do conflito entre dois blocos políticos e econômicos aí. Enfim, uma que é contemporânea aí do Além da Imaginação, que é o Dr. Strangelove, né? Que fala desse medo da guerra nuclear nos anos 50, 60. E a outra é o quadrinho do Dr. Strangelove, é o filme do Stanley Kubrick, né? Enfim, que quase todo mundo já viu, mas se alguém por acaso não viu ou estiver pensando em rever, faz uma dobradinha interessante com esse episódio do Além da Imaginação. E outra é o quadrinho do Alan Moore, o Watchmen, que é muito centrado nesse medo da guerra nuclear que aconteceu novamente depois nos anos 80, com a chegada do Brezhnev ao poder, né? E o Reagan também, né? E tudo. Então são duas obras que contemplam essa coisa do medo do holocausto nuclear, né? Muito bom, Marcos. Eu vou trazer aqui na minha recomendação uma produção da qual a gente já fez podcast falando sobre, que é Silent Running, com Bruce Dern, um clássico do cinema assim, de 72, com direção do Douglas Trumbull, né? Que eu amo, né? Que conta a história de um cara que ele tá viajando, né, no espaço. Eles cuidam de umas cúpulas aqui, são chamadas de cúpulas geodésicas, né? Tipo estufas, onde elas ficam guardando ambientes, né, da natureza, assim, seja animal, sejam árvores, plantas, né? Porque na Terra não tem condições, né? A Terra já está em superaquecimento, né? É uma história bem trágica, sabe? Uma história muito legal, que traz muito a questão, assim, de a gente pensar em ecologia, né? Que é um assunto que a gente pensa em tanta coisa política que está acontecendo, a gente esquece de pensar um pouco sobre a ecologia e tal. Inclusive, eu recomendo para o pessoal que está escutando o podcast para dar uma escutada nesse programa que a gente fez uma coisa muito legal, a gente fez uma dinâmica. Nós que gravamos o podcast, a gente reside há muitos e muitos anos, né, na mesma cidade, e a gente pôde comentar sobre essas questões de como é que está o sistema ambiental assim, da região, o que tem acontecido. Aqui na época estavam tendo a invasão do mar ali na ponta da praia em Santos, né?
Então é bem interessante assim, é um puta de um filme, saca? O Bruce Dern, ele tá maravilhoso. A música é da Joan Baez, né? Então é o tipo de filme que eu já começo chorando, entendeu? Então é maravilhoso. Eu recomendo demais aí o Silent Running, vai ficar linkadinho aqui na publicação. E Alex, meu amigo, te agradecendo aqui, mais uma vez participando aqui conosco na nossa gravação. Quero que você fale um pouco do Cine Alerta, para o pessoal poder ir lá te visitar, conhecer teu trabalho, que é maravilhoso. Obrigado, Angélica, pelo convite. E quem não conhece, por favor, www.cinealerta.com.br. A gente lá tem podcasts quinzenais, mas normalmente é quinzenal, mas na verdade tem semana que a gente grava até 3 e coloca 3 podcasts no ar numa semana só, que são os podcasts do Alerta Vermelho, onde a gente comenta sobre cinema, séries de TV, quadrinhos e outros assuntos da cultura pop. Temos também o Alerta de Spoiler, que é o podcast sobre o filme que está estreando no cinema, então a gente dá uma semana para esse filme, para as pessoas conseguirem assistir e tal, e depois escutarem o nosso programa e os minicasts que a gente faz esporadicamente de alguma série que a gente quer acompanhar e tal. Inclusive, não sei, talvez aconteça um minicast falando sobre a nova versão de Twilight Zone. Vamos ver como vai ser o comentário sobre essa série. Opa! Eu acho que isso... quero, hein? Então, já tá os dois já estão pré-convidados. Se acontecer, eu quero vocês lá. E, claro, Game of Thrones, que tá chegando aí na última temporada, e a gente vai comentar também episódio a episódio a partir da semana de estreia, né? Então, quem não conhece, www.cinealerta.com.br. Obrigada, meu amigo, pela sua colaboração. Fico esperando aqui a sua próxima colaboração ansiosa. Vamos todo mundo ficar aqui elogiando muito o William Shatner aqui a alguns programas mais à frente, com certeza. E chegando ao final do podcast, eu pergunto aqui ao meu colaborador, o homem das frases no final do podcast, o Marcos Noriega. E aí, Marcos, qual seria a mensagem final do nosso podcast pro ouvinte? Pelo amor de Deus, prestem atenção em quem vocês estão colocando no poder, viu? Porque senão isso pode acabar muito mal. Vai ficar meio preocupado, né? Já tá no poder, Marcos, e agora? O que fazer? Agora já era. Agora é pegar a nave espacial e ir para outro planeta. Não sei qual. Fiquei triste no final do podcast. Então a gente sai aqui da nossa zona do crepúsculo, volta pra nossa realidade, que às vezes é tão caótica quanto. Te deixo um beijo e até o próximo podcast. Fiquem bem. Até mais, gente. Valeu.